Você já deve ter passado por isso, de alguém te dizer, olha, você não fez a campanha direito, você não deu dinheiro o suficiente, você não teve fé o suficiente, por isso que você ainda não recebeu a sua bênção. Em outras palavras, você não é bom o suficiente. Então, continue trabalhando, continue lutando. Quando você for bom o suficiente, você então receberá a sua bênção. Bom, isso é o modus operandi da religião e esse é o tema do nosso devocional de hoje. Então venha para mais um, começando o dia muito bem. Paz de Cristo, eu sou o De Leão, se inscreva, curta e comente e vamos para a Bíblia Sagrada. Evangelho de João, do capítulo 5, a partir do versículo de número 1, traz-nos a história de um homem paralítico que foi curado por Jesus. Esse homem estava à beira do tanque de Betesda há 38 anos, esperando ser bom o suficiente, rápido o suficiente, ou esperando que alguém lhe colocasse nas águas movimentadas pelo anjo para ele ser curado. E com essa ideia fixa na cabeça de que um dia ele conseguiria, ele já estava sofrendo há 38 anos, até que Jesus chega e acaba com o seu sofrimento no instante, curando-o completamente. Bom, aqui a gente vê nitidamente a operação de dois sistemas. A gente vê a operação do sistema da religião e a operação do reino de Deus. Na operação do sistema da religião, a gente vê que a religião ela fornece uma ideia boa e alcançável, desde que aqueles que pudessem alcançar o resultado proposto pela religião, esse alguém, essa pessoa, precisará fazer algumas coisas e ficar de olhos muito bem abertos. Bom, como era que funcionava o milagre no tanque de Betesda? Era mais ou menos assim. Havia uma crença local de que uma vez por ano um anjo descia do céu, movimentava as águas daquele tanque e a primeira pessoa que se jogasse naquelas águas movimentadas, ela sararia de qualquer enfermidade que tivesse. Essa era uma crença local, uma crença religiosa. E essa crença no seu entorno atraiu dezenas, centenas, milhares de pessoas, de enfermos que estavam ali à beira do tanque esperando o movimento das águas e assim ser rápidas e atentas o suficiente para se lançar nas águas e assim ser curado. Quando eu olho para essa história, eu vejo alguns elementos de religião aqui. O primeiro é o elemento místico, o elemento sobrenatural. E toda religião, ela constrói a sua ideia, ela constrói a sua religiosidade e atrai pessoas a partir de um elemento místico, A gente vê isso por todos os lados. Todas as religiões têm um elemento místico que funciona como um fornecedor de esperança, como um fornecedor de possibilidades. E aquelas pessoas que estão aflitas, que estão quebradas, que estão arrasadas e perdidas, elas são atraídas ou facilmente enganadas por esse elemento místico da religião. Mas tem um segundo elemento aqui, que é o elemento físico, o elemento material, que é o elemento que pode ser visto, medido. Aqui na história do tanque de Betesda era as águas do tanque. Aquelas águas eram um elemento físico que eram movimentadas e toda a religião, ela também precisa desse link, um elemento místico e um elemento físico, um elemento que pode ser tocado. É uma corda, é um manto, é uma estátua, é uma rosa ungida, é uma água benzida, é um sabonete ungido, é uma caneta consagrada.
Toda religiosidade, todo pensamento aprisionador, ele precisa de um elemento místico, sobrenatural, elevado, e também de um elemento físico, tátil, visto, que possa ser medido. Então faz esse link, olha, o elemento místico já está atuando, o elemento físico está aqui. Seja esperto o suficiente, porque o elemento físico já está abençoado. Mas aí agora vem um terceiro elemento. E o terceiro elemento diz respeito a aquele que foi seduzido pelo pensamento religioso, pela filosofia da religião, aqueles que estão aprisionados. Aqueles que estão aprisionados pelo pensamento religioso, eles precisam fazer o quê? Eles vão precisar ser rápido, eles vão precisar fazer a campanha direitinho, eles vão precisar dar o tanto de dinheiro que se é exigido para que se suba naquele altar e deposite naquele lugar e naquele horário e daquele jeito aquela quantia, e então, se fizer isso, vai receber a cura, a bênção, o milagre, as portas abertas, enfim. Esses pensamentos e esse modus operandi atuava ali no tanque de Betesda. Mas sabe o que é interessante? Atua ainda hoje. Enquanto eu estou falando aqui, você talvez esteja viajando nos seus pensamentos e analisando como isso está presente na nossa sociedade. Nós temos, por todos os lados, canetas ungidas que, se você escrever com ela, porque ela tem um elemento místico sobre ela, a unção, a mão do profeta, ou qualquer coisa do tipo, ela então vai ser abençoada e abençoar tudo aquilo que ela escrever, ou qualquer palavra que ela dirimir, que ela escrever, bom, as palavras se materializarão em bênção. Então, você tem que ser rápido, você tem que aproveitar a oportunidade. E você percebe que a religião também te coloca como alguém que deve ser bom o suficiente. Porque se de repente você adquiriu o elemento místico que um dia foi abençoado, mas você escreveu, você usou o perfume, você tomou a água, você levou a rosa ungida, você andou no sal consagrado e você não recebeu a sua bênção, é porque você não foi bom o suficiente, não foi rápido o suficiente, não se lançou e não doou e não fez tudo o que você poderia fazer para ser abençoado. Então, você não foi abençoado, mas fique em paz. Da próxima vez você consegue. Não abandone a religião, não abandone a crença. Ainda virão outros elementos místicos e ainda o anjo tocará mais uma vez as águas. Então, não se afaste. Continue aqui, perto da bênção, porém, sem acessar a bênção. Era isso que estava acontecendo naquele lugar. E de dia em dia, de ano em ano, de esperança e em esperança, de renovo em renovo de esperança. Esperanças vazias, mas são esperanças. E às vezes tudo que precisar ser feito para que alguém permaneça no mesmo lugar escravizado é fornecer um pouquinho de ar para aquela pessoa. E com isso, os dias e os anos foram se passando e aquele paralítico já estava morando na beira daquele tanque há 38 anos. Existe tanta gente que estão debaixo de religiosidade há tanto tempo, que já estão absolutamente desfiguradas de quem eram, estão totalmente transformadas, transmutadas, desfiguradas, apodrecidas pela ideia religiosa que um dia foi invadida nesse coração suplicante, carente, e agora eles estão ali respirando um pouquinho de ar que é liberado em um dado momento de tempo e que concede vida para a esperança que alguém está nutrindo, só que é uma esperança vazia, porque é uma esperança que é criada a partir de um pensamento fixado e numa religião e numa crença que não vai trazer resultado nenhum. Olha, o fulano foi abençoado.
Olha, fulano mudou de vida, teve fé o suficiente, fez tudo direito, então foi abençoado. Então continue aí, continue fazendo, continue desse jeito, e você vai sim, você vai ser abençoado. Mais um círio, pegue a corda, leve mais um pedaço, mais um tijolo, mais 1 quilômetro de joelho, e você vai conseguir. Dessa vez vai dar certo. Esse é o ano, e eu vou fazer tudo direito, e tudo é feito, e nada acontece. Pensamento religioso. Aí Jesus entra naquele ambiente de religiosidade, naquele ambiente apodrecido, naquele ambiente de mortos-vivos. Ele entra naquele lugar, ele vai direto naquele homem que está 38 anos ali, se nutrindo de falsas esperanças em falsas esperanças, esperando um dia ser bom o suficiente, ou que alguém tenha misericórdia dele e pegue ele e jogue ele na água para ele ser curado. Então Jesus vai até aquele homem e Jesus pergunta para ele assim: olha, você quer ser curado? E ele diz: olha, eu não tenho ninguém que me jogue no tanque quando as águas são agitadas. Você percebe que quem está dentro de uma religião, com a cabeça na religião, quem está invadido por esse pensamento macabro e horrível que é o pensamento religioso, não consegue ver um horizonte diferente do horizonte da religião, não consegue ver nada para fora daquilo, não consegue enxergar que existe vida para além daquela prisão que ele está vivendo, não consegue ver Jesus, não reconhece Jesus, não sabe absolutamente do que Cristo pode oferecer, porque para ele tudo o que existe é religião, pensamento religioso, e eu tenho que me matar ao fazer a minha parte para me obter da religião algum benefício. Isso é terrível, terrível, terrível. Enquanto falo, lembro de pessoas que vivem assim, com a cabeça na religião, não consegue ver além, não consegue viver além, não consegue ter um horizonte para fora. Tudo que existe é cruz, é aqueles crucifixos, tudo que existe é andar 1, 2, 3, 5 léguas, tudo que existe é aquela crença, aquela reza, aquela coisa repetitiva, tudo que existe é não toque nisso, não mexa naquilo, não manuseie aquilo outro, tudo que existe são os elementos aprisionadores da religião que infundiram o coração desta criatura, e ela está aprisionada no berço, na beira dessa religiosidade, a família se destruindo, os relacionamentos indo por água abaixo, tudo desmoronando, e ela está ali, e ele está ali, vai mudar, vai dar certo, mais uma tentativa, e nada acontece, porque essa pessoa não viu Cristo, não sabe quem é Cristo, não é de Cristo no seu coração, está enganada por conta da religiosidade. Aí Jesus entra e diz: você quer ser curado? E ele diz: olha, não tem ninguém para me ajudar. Jesus continua: você quer ser curado? Parece óbvio que ele queria ser curado, mas quando Jesus diz você quer ser curado, uma coisa fica nítida aqui. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, você não age como alguém que quer ser curado. Os seus movimentos não é de alguém que quer ser curado. Porque quem quer ser curado não fica dependendo de um dia no ano em que um anjo virá e curará. Quem quer ser curado não fica até querendo ser o primeiro, ser o melhor, ser bom o suficiente, ser atento o suficiente. Não, quem quer ser curado não age desse jeito. Então, eu tenho dúvida se você quer ser curado, porque você não age como alguém que quer ser curado. Porque na filosofia de Cristo, na ideia do reino de Deus, quem quer ser curado não precisa entrar numa fila aonde muitas pessoas são atendidas primeiro até chegar a sua vez. Não, quem quer ser curado tem acesso direto com aquele que cura. Quem quer ser curado não fica esperando um dia no ano. Quem quer ser curado não fica esperando aquela festa.
Quem quer ser curado na ideia do reino de Deus não fica dependendo de um anjo que vai vir em um certo momento para promover o movimento e premiar quem for mais rápido, quem for mais veloz, quem for mais experiente, quem for mais entendido, quem tem mais relacionamento, quem pode obter mais ajuda de pessoas. Na cabeça de Cristo, na ideia do reino, não é essa a filosofia que conduz alguém à cura. Então Jesus continua: você quer ser curado? E aquele homem, depois de derramar em Jesus todas as suas frustrações e impossibilidades, Jesus diz: olha, pega a tua cama, rapaz, e levanta e vai para tua casa. Ou levanta, pega a tua cama e vai embora. Vai para tua casa, vai viver, rapaz. Sai desse lugar. Interessante, porque Jesus disse: olha, levanta, e o problema dele era exatamente nas pernas. Jesus estava dizendo: olha, confronta as tuas limitações. Faz aquilo que você não poderia fazer. Ouse não depender de anjo, de movimento de água, de dia específico. Faz o seguinte: confronta aquilo que te limita. Confronta aquilo que te limita. Pegue a tua cama e viva. E vá para casa. E vai para casa. O reino de Deus funciona assim. A mentalidade do reino de Deus não é uma mentalidade aprisionadora. É uma mentalidade que liberta. Que liberta. Se por um lado a religião ela precisa de um anjo que vem, por outro lado, o reino de Deus tem o Filho de Deus presente. Não fique esperando um anjo, um movimento, uma campanha, o pastor fulano de tal. Não fique esperando um grande congresso, um grande conclave, e aí vai ter uma comitiva de anjos que virão, e aí milagres serão esparramados por todos os lados. Deixa eu te falar, Jesus já está. Jesus já está. A religião, ela depende do movimento físico, de um movimento, de uma sonoridade, de um som, de umas luzes amênoas, de um ambiente meio escuro, para poder atrair e engodar as pessoas. Por outro lado, o reino de Deus, ela depende apenas da palavra. Jesus olha e diz: levanta. Uma palavra foi o suficiente. Não precisou anjo, não precisou movimento de água, precisou apenas de uma palavra. A religião ela depende do agir, que o homem seja bom o suficiente. A religião ela depende do agir, ela depende e exige que o homem seja bom o suficiente. Rápido o suficiente. Olha, você tem que ser rápido o suficiente. Quando as águas se movimentarem, você tem que ser mais rápido do que todo mundo. Por isso, você tem que ficar atento, porque será a qualquer momento. A religião depende disso, mas o reino de Deus mostra que Jesus, oh glória, ele já é bom o suficiente. Não precisa você ser bom o suficiente, precisa você apenas crer que Jesus já é bom o suficiente. A religião, ela mantém as pessoas esperando. Fique mais um pouco, sofra mais um pouco, espere. Melhore mais, melhore sua oferta, melhore o seu dízimo, melhore a sua campanha, melhore o seu tempo de consagração. Olha, você tem que caminhar mais metros e com mais resistência sobre o sal ungido. Você precisa de mais uma caneta, faz um banho com óleo, mais uma rosa ungida na sua porta. Você precisa de mais, Então pegue e fique esperando que vai dar certo, No reino de Deus funciona diferente. Jesus disse: levanta e anda. Levanta e anda. O reino de Deus diz: olha, você já pode começar a viver agora. Não espere
algo acontecer. Viva agora. Viva agora. Você já levanta e anda. Começa a viver. Viva agora. Agora. E a religião cria um sistema meritocrático. Você tem que merecer. Você tem que ser bom. Você tem que ser bom. O reino de Deus diz, olha, a graça de Deus é o suficiente. E ela é o suficiente para cobrir multidões de imperfeições e multidão de pecado. Multidão de imperfeição e multidão de pecado. A graça, ela é o suficiente. O suficiente. Que Deus te abençoe nessa manhã. Vá para o seu dia, para o seu afazer, com essa palavra que liberta no seu coração. Fique com Deus. E se você gostou, compartilha com alguém. Tenho certeza que vai abençoar a vida daquela pessoa para quem você agir de misericórdia compartilhando esse devocional. Até amanhã. Deus te abençoe.